Meus queridos, vamos falar então sobre o livre-arbítrio de uma maneira mais detalhada, para que todos possam tirar o melhor proveito, o maior proveito dessa nossa conversa. Nessa minha reflexão, concluí o seguinte: o livre-arbítrio, naturalmente, é óbvio, é o direito à escolha, é o que nos diferencia da máquina, porque nós temos livre-arbítrio, nós podemos decidir, fazer uma segunda escolha e tal. Isso é o livre-arbítrio como nós interpretamos e a maioria das pessoas falam. Mas tem mais algo, tem algo a mais além disso muito importante. O livre-arbítrio, na verdade, ele é nos dado o direito de escolher quando nós somos sabatinados. No momento que nós encarnamos aqui, nós estamos aprendendo, etc, etc. De tempos em tempos, precisamos ser sabatinados para saber se nós estamos aprendendo de fato e podemos seguir, dar sequência para um outro segmento, né, mais evoluído, ou temos que regredir e tentar novamente para aprender. Muito bem. Essa sabatina, ela ocorre da seguinte forma: a gente tem várias experiências no dia a dia, coisas que a gente, centenas de escolhas a gente faz no dia a dia. Essas escolhas que nós fazemos, elas vão nos dando experiências. E essas escolhas nós fazemos com base no conhecimento que a gente tem. Então, você aprendeu uma coisa, quando você tem que aplicar, você já aprendeu, você aplica. Aí chama, você fez uma escolha assertiva. Você acertou, então por isso vai ter todo um desdobramento positivo em função de você ter feito uma escolha assertiva. Bom uso do livre-arbítrio. Quando você erra, ou você não sabe, ou não prestou atenção na matéria anterior, então você vai chegar e vai optar pela maneira errada, às vezes por uma questão de conveniência e outros fatores, embora você saiba que talvez seja um pouco mais difícil, eu prefiro mais fácil. Você opta, às vezes, conscientemente pelo que não é certo. Mas se nós optarmos e estiver errado, nós vamos ter as consequências. Quais são as consequências? Consequências são as seguintes: nós vamos voltar, nossas entidades, nossos guias protetores, eles nos levam de volta ao aprendizado. Então, nós vamos ter, se nos ver envolvido em novas situações, onde a gente tem que optar de novo sobre a mesma coisa, mas de maneira diferente, em lugares diferentes, com pessoas diferentes e talvez com mais agressividade. Então, é como se dissesse: você não prestou atenção, agora vai ter uma coisa mais pesada sobre você, para que você, então, preste atenção nessa lição que você está aprendendo. Então, quem opta, às vezes, por sofrer, é mais a gente mesmo, né? Tem outras questões, porque é o aprendizado, sofrimento e tal, mas é uma outra história. Mas quando a gente está prestando atenção e não repete aquele erro, tem tudo de bom. A gente evolui, a gente tem tudo dobramento positivo. Perfeito? Mas, então, aí nós somos sabatinados. Aí nós apertamos o botão lá, está errado. Então, a entidade nos leva de volta nesse quesito e nos faz aprender de uma forma diferente, com mais agressividade, nos colocando em situações mais delicadas, em situações que vai obrigatoriamente chamar a nossa atenção. Nós vamos ter que parar para prestar atenção, porque senão nós vamos ter consequências drásticas. O que está acontecendo aí? Nós estamos tendo uma punição, nós estamos fazendo pela dor. Nós optamos, vamos prestar atenção, porque daqui a pouco a gente faz certo, isso passa, vamos para uma outra etapa. Tá certo? Então, isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe como sabatina para tudo, para nós termos a liberdade de escolha e mostrarmos que nós aprendemos ou não. Quando a pessoa desencarna, por exemplo, ela interrompe o ciclo, então ela volta numa outra vez, então esse ciclo é cortado, então volta, então outras questões. Mas fora isso, nós viemos aqui para aprender e não tenha dúvida, nós não temos escolhas. Nós vamos ter que aprender.
o ir e voltar até aprender. Parem para pensar sobre isso. Mas como é que nós podemos usar do conhecimento para acertarmos mais nas nossas escolhas? É um outro lado da história. Eu quero acertar, eu estou preocupado, tem uma situação na minha vida e eu estou em dúvida e eu quero acertar. Mas eu não me lembro bem como é que eu tenho que decidir isso. Eu estou em conflito, estou em dúvida. Eu não sei se isso vai dar o mesmo resultado da outra vez, porque da outra vez foi a mesma coisa, mas teve um resultado melhor ou pior. Eu fico em dúvida. Para. Consciência é a centelha divina. Deus nos deu essa consciência, essa centelha divina, para que a gente a consultasse sempre que nós estivéssemos em dúvida. Então vamos parar, passo atrás e vamos pensar. Errar é ser precipitado na decisão. Não seja precipitado. Para diante da decisão que você tem que tomar, respira fundo, pensa, pensa com a cabeça e coração. Busca a sua consciência e fala, isso vai dar certo? Tem alguma coisa lá dentro que vai te deixar em dúvida? Não faça. Ah, não, eu estou me sentindo bem à vontade, confortável para fazer isso. Então faça. Aí você vai diminuir em muito as vezes que você errou. Você tem uma margem de acerto muito grande quando você não se torna precipitada e consulta a si mesmo, a sua consciência, os seus valores, até mesmo nas questões afetivas ou nas questões de progresso, de trabalho, sempre vai existir uma segunda opinião do seu interior, do coração, mente, corpo, te falando, porque lá dentro você sente e só você sabe disso. Eu espero ter explicado isso para vocês de uma forma que vocês possam me entender com facilidade, porque eu sei da utilidade que isso tem para nós. Nos ajuda muito no dia a dia e vai nos ajudar muito na nossa evolução. Muito obrigado pela atenção de vocês.